Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, pessoal, nós aqui de volta, eu, Marta Magalhães. E eu, Adriana Amaral. Chegando no finalzinho aí, nosso 9º episódio dessa temporada. Um brinde ao nosso 9º episódio, a nossa canequinha. Hoje a gente vai falar um pouquinho de solução de problemas. E eu fico pensando, quando a gente fala sobre solução de problemas, o quanto que a gente aprende, ou se espera que aprenda, né? A resolver problemas desde pequenininho. Quanto mais a gente é estimulado com brinquedinhos inocentes, despretensiosos, né? Quanto mais a gente é estimulado com quebra-cabeça, aqueles joguinhos de encaixe, né? Situações desafiadoras, situações com obstáculos que a criança precisa começar a aprender a resolver, e mesmo em situações do dia a dia, né? E o quanto que ela tem não só esse estímulo, mas um ambiente também acolhedor e que incentive que ela consiga tomar decisões, né? E solucionar os problemas do jeito dela, vai criando adultos mais capazes, né, mais habilidosos para solucionar problemas. A gente fala tanta gente, né, tô cheia de problema. A vida é cheia de problemas para a gente resolver, né? Como que a criatividade pode ajudar muito nesse processo. Então, quando se fala em solução de problemas, é muito importante destacar a espontaneidade daquele ser. Ser criança, ser adolescente, ser adulto, né? Ah, eu nunca fiz isso, mas vê como é que a criança funciona com a sua espontaneidade, resolvendo determinada coisa. Se ela pedir ajuda, ou então se você vê que está em perigo, você vai lá orientar, né? E ver como é que ela funciona, como é que ela mobiliza a energia para responder, né? E quando nós acabamos por ânsia de resolver rápido ou por ânsia de proteger, você toma a frente da criança, você impede essa criança de exercer a criatividade dela. E com isso, ela vai ficando com a solução de problemas empobrecida, que é o que acontece na grande maioria dos casos. E aí a gente vê isso em adultos dentro das empresas, no setting terapêutico, nas quadras, nos campos, nas piscinas, onde o nosso esportista está desenvolvendo a sua modalidade atlética, ele não tem espontaneidade, ele foi colocado numa caixinha de regras, ok que ele tenha que obedecer a regra da modalidade, está tudo certo. Porém, junto com a regra, tem o lado espontâneo dele, tem o lado criativo dele. E quando isso não é permitido ser exercido, ele fica com essa resolução de problema, com essa tomada de decisão bastante enfraquecida, bastante vulnerável. É esse o destaque que eu acho que a gente precisa dar para esse tema, né? E que pode, inclusive, gerar adoecimento, né? Ansiedade, depressão. Se você vai acumulando problemas, a gente diz que vai acumulando situações inacabadas, gestaltem abertas, né? E aí o acúmulo disso vai gerando, pode gerar, né, um adoecimento também. Então a gente precisa desenvolver habilidades para solucionar problemas, e uma delas, uma das principais, acho que é justamente a criatividade, né? Que a gente já falou várias vezes aqui nessa temporada, ter as funções de contato bem desenvolvidas para poder avaliar bem a situação, avaliar o campo, avaliar suas ferramentas, o que você tem de recursos internos, de recursos externos, para poder tomar a decisão a partir disso. À medida que você vai falando, eu vou aqui pensando, né? Hoje, por que essa ansiedade está tão alta? Hoje, por que a depressão está tão alta? Será que é hoje? Será? Uma vez eu me lembro que eu cheguei na minha mãe e eu disse, nossa, como é que você conseguiu educar 4 com tanto primor? Né? Eu educando 2 é tão difícil.
E era a fase da adolescência deles, né? E ela respondeu para mim: todas as fases são iguais. É que nós damos destaque para a fase X e para a fase Y. Então a gente diz, ai, mas hoje é muito mais difícil que antigamente. Hoje é mais difícil porque o meio mudou, porque as contingências no entorno mudou e tudo mais. O que eu estou querendo dizer com isso? A depressão sempre existiu, a ansiedade sempre existiu, e hoje está maior? Pode ser que sim, por quê? Porque hoje se estimula a performance, hoje se estimula a competitividade, hoje se estimula essa questão do neoliberalismo, de que eu sou capaz de dar conta de tudo e, às vezes, eu preciso de uma rede de apoio para dar conta de tudo, porque eu tenho que ter tantas publicações, porque eu tenho que ter tanto na conta, porque eu tenho que ter tanto... E assim vai. E essas questões vão acontecendo e você não dá conta de tudo. E aí, como é que você gerencia esse tempo que nós falamos lá atrás? Como é que você soluciona esses problemas? Se o espaço demanda X coisas e o teu tempo é menos X, como é que essa conta fecha? Essa conta não fecha. Então, a ansiedade toma conta. E quando essa ansiedade toma conta, como é que nós fazemos com isso, né? Você está falando, eu fiquei pensando aqui, será que o seu problema é problema mesmo? No sentido de que às vezes a gente complica as coisas que não tem mistério, né? Aquela coisa de a vida é simples, a gente que complica. É claro que tem problemas e isso vai depender muito de como cada um apreende aquilo que está acontecendo, né? Vivencia aquilo que está acontecendo, mas poder relativizar também e observar com calma, será que isso é isso tudo que eu estou pensando? É isso tudo que eu estou, como eu estou reagindo? É uma coisa mais simples e que eu estou, por isso tudo que a Marta falou e por diversas outras questões, transformando num bicho de 7 cabeças uma coisa que dá para resolver de maneira mais simples? Será que eu estou conseguindo acionar a minha rede de apoio, pedir ajuda? Porque a criatividade também, às vezes, é pedir ajuda, é não resolver sozinho. Isso aqui outra pessoa resolve, né? Por isso que eu falei, essa avaliação do que é isso que está acontecendo, para aí eu conseguir escolher dentro desse cenário que eu identifiquei, qual é o melhor caminho, né? Porque se eu não tenho esse mapa, como eu vou escolher o melhor caminho para solucionar, né? Outro dia eu atendi uma família que ela disse que está com muita dificuldade do filho acompanhar a escola. É uma escola de padrão alto e eles têm, segundo ela, um padrão médio. E que esse filho era discriminado e até sofria bullying porque ele não tinha o celular XYZ e não tinha tais programações, e que nem ela nem o marido tinha, e que eles estavam numa campanha desenfreada com todos da família para dar, cada um dar uma contribuição para comprar esse celular para o filho. Então, veja também aí essa ansiedade dessa mãe e desse pai querendo dar aquilo que eles não tinham, e como é que é solucionar esse problema e ensinar para esse filho viver com o que ele tem, né? Como é isso? E aí, logo em seguida, eu atendi outro casal que está trazendo o filho para uma escola que é pé no chão, que é barro, que é brinquedo feito de sucata, que é boneca feita de pano. Então, eu atendi 2 famílias em horários seguidos, com 2 coisas totalmente diferentes e com solução de problema que exigia, de um lado e do outro, outra coisa. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É mais ou menos isso. Deu um vazamento no telhado da sua casa. Você está sozinha. Você nunca imagina o que fazer. Você vai ter que pedir ajuda. Ah, mas isso custa dinheiro? Sim, isso custa dinheiro. E aí você vai ter que usar a tua criatividade para ver como é que vai fazer para, de repente, ajudar essa pessoa a cuidar desse telhado,
a não ter o vazamento em cima da sua cama e coisas do tipo, né? Ah, mas a gente nunca pensa nisso. Não, não pensa, porque cada um tem a sua seu ofício, cada um tem a sua coisa. Então, eu estou dizendo do trabalho de uma criança em estar dentro de uma sala de aula e não poder pertencer àquele grupo do computador ou do celular que joga tal coisa. Também tem esse outro lado de homens e mulheres que têm que resolver coisas dentro da sua vida doméstica e que não têm habilidade para tal coisa. E tanto a criança quanto esse adulto vão ter que achar meio para solucionar os problemas, né? E é isso, é sobre isso, né, Adriana? Eu fico pensando, até pensando para o lado do esporte, né? Que alguns problemas a gente tem tempo e tranquilidade para resolver, e outros a gente precisa tomar decisões em milésimos de segundo, às vezes, né? E o quanto que também a gente está falando, porque um pouquinho de gestaltez, de ciclo de contato, mais uma vez. Porque eu poder solucionar problemas, né, pensar nesse passo a passo, é passar pelo ciclo de contato. Como que isso me afeta? O que que eu sinto? Que emoção é essa? O que que eu posso fazer com isso, né? Quais são as minhas possibilidades? E aí agir de forma que essa necessidade seja atendida, que esse problema seja resolvido. Então, mais uma vez, assim, a gente fala da consciência, né, da ampliação de consciência. Quanto mais você tenta trabalhar isso, mais é a tendência de você conseguir ir solucionando seus problemas, porque você se dá conta do que está acontecendo, né? Aconteceu, aí estourou o cano no teto, e aí você pensa, o que é isso? Estou em pânico, estou com medo de acontecer alguma coisa, estou com raiva do negócio que estourou, né? Estou tranquila porque eu sei a quem chamar, e aí, identificando isso, você vai conseguir identificar qual é a ação que você pode tomar para tentar atender essa necessidade de uma maneira que possa te acolher ali, te atender naquele momento, com o que tiver de ferramenta, né? Porque às vezes a gente também pensa em solucionar algo e não tem as ferramentas, e aí precisa usar a criatividade para resolver de outra forma, e ficando mais ou menos em paz com isso, né? Porque às vezes a gente também soluciona de uma maneira tão MacGyver, para o pessoal antigo sabe o que é, né? De gambiarra, que acaba só tampando o sol com a peneira, né? E não realmente solucionando o problema, só adiando o problema. Você falou do atleta e eu, obviamente, lembrei da arbitragem, né? A arbitragem é para ontem a tomada de decisão, né? E existe a tomada de decisão que ela é feita automática, que não passa por todo o ciclo da autorregulação, da escala de sensação, e que às vezes não dá bom negócio, acaba tendo erro, e existe a mesma tomada de decisão passando por todo o ciclo de contato, trazendo a memória de trabalho, buscando a melhor estratégia, fazendo a leitura de campo, a mentalizar, visualizar. Ah, Marta, mas é possível tudo isso no milésimo de segundo? É possível, sim. Quando se tem o treinamento mental para isso, a atenção e o foco e a estratégia é a melhor que tem para aquele momento. E aí a decisão, 99% é de assertividade, né? Então, eu dei um exemplo aqui da arbitragem, mas ali nós poderíamos usar para tudo. Quer ver um exemplo besta e bobo? Quando, não sei se já aconteceu com você, se você fica trancada num banheiro de um shopping ou de um espaço público, se naquele momento você se desespera, você vai ficar dando tantas voltas ali que ao invés de você destravar para sair, você complica ainda mais. Naquele momento, é muito importante ter a calma, dar aquela respirada, voltar para o foco e fazer o que precisa para poder sair, porque aquilo gera pânico, gera desespero, né? Principalmente quando é um lugar grande, você está sozinha ou coisa do tipo. Né? Isso pode acontecer, de repente, num acidente ou qualquer outra coisa que exija uma solução de imediato. Como é que fazer essa tomada de decisão ali, né? Acho que a primeira coisa é poder ter a clareza, a paciência, a tranquilidade, que nem sempre é fácil, de identificar qual é o problema.
que às vezes a gente está tentando resolver uma coisa que não é bem aquilo, né? Qual é o problema ali real? Às vezes a gente tem opções de resolver uma parte do problema, de resolver alguma coisa, mas que não resolve a situação como um todo, né? E aí pensar quais são as minhas opções, que estratégias eu vou usar para poder tentar ser o mais assertivo possível, o mais objetivo possível. E muitas vezes no meio disso tudo vem a emoção e embola tudo, e a gente não consegue ter esse raciocínio, né? Então até poder respirar, poder parar 10 segundos que seja, peraí, vou pensar, o que está acontecendo, né? Do que eu preciso, né? Qual é o problema que ia ser resolvido? Porque no calor da emoção, muitas vezes a gente se atropela e acaba só ampliando o problema, né? Piorando a situação e não conseguindo atingir. Isso vai demandando muita energia, né? A gente vai se desgastando com isso, quase que batendo a cabeça na parede. De novo, eu vou trazer dois aspectos, um da criança e um do adulto. A criança estava chutando bola na sala e você disse para ela não fazer. E ela faz e ela quebra o vaso que a sua mãe te deu e que você mais ama. Você fica pé da vida, conta da sua tristeza, mas não toma nenhuma atitude. Passado, no mesmo dia, você acaba de arrumar o quarto, a criança vai lá, pica papel, brinca de massinha em cima da sua cama. E você fica pé da vida e fala que está triste, mas também não toma atitude. Aí, na hora do jantar, essa mesma criança está ali comendo e derruba o copo sem querer, entorna o suco e mancha a toalha. E aí você tem uma atitude drástica e toma uma decisão bem forte para essa criança. Óbvio que você também é humano, que você também acumulou coisas e que você também está pé da vida, mas essa solução, ela educa ou essa solução criou um problema para você e para a criança? Esse é o tópico de criança e o tópico de adulto também. Agora vamos pensar numa questão que a pessoa chega já adoecida. Ela traz a coisa que acontece nos últimos dias. Ela está ansiosa com o trabalho, ela está nervosa, ela não está conseguindo dar conta, né? E está tudo bem. Só que quando você vai ver, ela está acumulando coisas de 10, 20 anos, lá da sua infância, lá da sua adolescência, lá dos abusos com o chefe, com o pai, e aí ela vem trazendo isso para a vida adulta, né? E chegou nesse momento que ela adoeceu. Então, o que eu estou querendo contar com isso? Que algumas vezes não é só o que está ali no momento, não estou negando o momento, mas que aquilo que está lá atrás e que está presente no aqui e agora é uma situação presencial. É uma gestalt aberta que precisa e pede por fechamento. É uma figura que ficou mais clara e que, nesse momento, pede uma solução do problema. Então, é nesse sentido que eu estou chamando a atenção, tanto do episódio da criança com a mãe, quanto no episódio do adulto que chega adoecido, né? Então, é nesse sentido que, algumas vezes, um atleta não suporta o jeito que o técnico fala com ele, que ao invés de ele melhorar o rendimento, ele piora o rendimento. Por quê? Porque, de repente, ele tem essa lembrança de um pai, de um padrasto, de alguém lá da infância dele, e ele remete, e ao invés dele melhorar o rendimento, ele piora o rendimento porque ele não toma uma decisão boa, porque ele não resolve o problema que ele precisa resolver. E por fim, para a gente encerrar, que já está dando o nosso horário, o nosso tempo, queria também lembrar que solucionar problemas é treino. A gente não resolve problema do nada. A criança, voltando lá para a minha fala inicial, né?
começa lá tentando encaixar a bolinha, o círculo no quadrado e vê que não consegue. Como que ela vai resolver aquilo, né? A gente vai acumulando essas experiências. Quanto mais a gente se desafia, né, e se coloca questões, palavras cruzadas, né, esses joguinhos mesmo de desafios, questões no dia a dia, quanto mais a gente vai desenvolvendo isso, não é garantia, porque o problema é diferente do outro, mas a gente vai desenvolvendo ferramentas, né, desenvolvendo a habilidade de pensar, porque para resolver problemas a gente precisa pensar com tranquilidade, pensar com objetividade para escolher a melhor opção. Fica aí o convite para você, a dica. Muito bem lembrado. Memórias de trabalho, memórias cognitivas, memórias de treinamento, né? É isso. Fica uma boa dica para pensar a solução de problemas, né? Sim. Então, até mais. Até o próximo. Até o nosso último episódio, né? De número 10. Tchau, tchau. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.